E agora, vamos tomar aquele cafezinho com o nosso convidado do dia. No programa Café com Bala, entrevista. Dá para pôr uma tela aí, produção, por gentileza? Tá tudo certinho o áudio? Agora sim. Era só para saber se a gente estava esperto aqui, né? Estamos acordando com o cafezinho, né? 8 horas da manhã. Já 8 e alguma coisa, né? 8h13, na verdade. Hoje, com muito orgulho, eu recebo aqui uma das pioneiras da educação aqui da Fazenda Rio Grande, a professora Ângela Nichelli, que tem uma história muito bonita, né? A escola interativa que é referência na região metropolitana aqui de Curitiba em termos de educação. Se a gente for colocar na ponta do lápis aqui o número de pessoas que se formaram ali na escola interativa, é algo impressionante. Inclusive hoje, o nosso prefeito Marcos Marcondes, ele estudou na escola interativa. Que honra ter você aqui, Ângela. Bom dia. Bom dia, tudo bem, Pedro? Tudo certinho, graças a Deus. É uma história de luta, né? Pelo tempo que eu conheço você, não tem essa questão ali do mimimi de ficar reclamando, né? É muita coisa de luta mesmo, né? É verdade, muita luta. 34 anos, agora dia 27 de março. Na verdade, da escola, né? Agora da educação, 44 anos. A escola interativa, o primeiro prefeito de Fazenda Rio Grande, ele veio em 93. A escola foi fundada em 91. 91, 2 anos antes. 2 anos antes de ter a primeiro administrador, né? Então, não tem como falar que a história da escola se confunde com a história do município, né? Sim, foi praticamente juntos ali, né? Nasceram meio juntos, a escola ainda é um pouquinho mais velha. O que motivou você a fundar a escola interativa? Eu era professora da escola pública, né? Trabalhava em escolas públicas, trabalhei na prefeitura de Curitiba e na prefeitura de Mandirituba, naquela época, porque Fazenda Rio Grande era um distrito de Mandirituba, né? Fazia parte de Mandirituba. E daí eu trabalhei 10 anos na prefeitura de Mandirituba, um pouco no estado também, lá no Joaquim de Oliveira Franco, no magistério, e na prefeitura de Curitiba. Então, esses 10 anos foram de escola pública. Eu gostava muito da escola pública, trabalhava muito com a escola pública. Mas eu tinha um sonho, que era formar a minha própria escola, com meus ideais, né? Os meus ideais que eu tinha dentro de mim. E eu tinha essa vontade, né? Comecei com ela em 1991. No Joaquim de Oliveira Franco, estudou Chico Bir, no Joaquim de Oliveira Franco, em Mandirituba. Eu trabalhei um tempinho lá com o magistério, com as meninas do magistério. E me diz uma coisa, você foi secretária de educação do município também, né? É um momento muito complicado aquela época, não? Não, não era, não. Era melhor. Foi uma época muito boa. Nossa, que saudade dessa época. Foi um momento muito bom que eu trabalhei. Eu era secretária de educação no tempo do prefeito Geraldo Cartário. E foi um tempo que foi desbravado Mandirituba. Foi feito escolinhas rurais em todos os cantos de Mandirituba e Fazenda Rio Grande. Era inaugurado, sim, escolas todo mês, praticamente. Eu amava aquele trabalho. Além de tudo, um trabalho era magnífico com as professoras rurais. Elas trabalhavam com as multisseriadas. Nossa, que tempo maravilhoso. Olha, esse ficou na saudade mesmo, sabe? Esse tempo das professoras rurais de Mandirituba e distrito de Fazenda Rio Grande. Quando eu ia visitar as escolas e tinha as multisseriadas. Às vezes tinha 2 professoras, às vezes tinha 3, às vezes 4. Às vezes tinha uma professora para cada turma, às vezes tinha uma professora para as 4 turmas. Tipo, naqueles bem interior lá de Mandirituba, né? E poucos alunos, mas eram tão queridos aqueles alunos, educados. Era o tempo que eles iam de Havaiana para a escola. Respeitavam o professor. E respeitavam o professor, e a mala era um pacote de
farinha de trigo ou de açúcar, sabe? De um pacote de açúcar era a mala deles. Eles não tinham mala tão bonita que nem hoje. Mas entendi. aprendiam mais. Essa é a diferença. No meu tempo, lá eles falavam embornar. E que pegava um pacotinho de arroz de 5 quilos e colocava todo o material. Eles ganhavam aquele caderninho da Fundepar, né? Naquele tempo. E os livros eram todos emprestados, né? Todo ano usavam os seus mesmos livros. Não tinha celular. Não tinha celular. Era outros tempos. Era maravilhoso, nossa, como era maravilhoso. Que saudade desse tempo, sabe? Eu fiquei 6 anos na prefeitura de Mandirituba. Eu acho que eu deixei eu gostei muito desse trabalho. Acho que eu deixei um legado, porque as professoras antigas, quando me encontram, vêm me abraçar e vêm relembrar daquele tempo. E a maioria estão todas aposentadas, né, quase. E você sabe que eu tinha uma opinião assim diferente de tudo isso, porque eu achava, puxa vida, é melhor centralizar tudo em um canto, as escolas, né? Porque você dá melhores condições. Não Mas é. você está falando que não. Não, de jeito nenhum. Quando descentralizaram tudo lá em Mandirituba, eu fiquei pensando que dó. Que dó daquelas escolinhas que eram tão boas, aquelas professoras tão dedicadas. No início, elas mesmas faziam a merenda. Quando foi feitas as escolinhas aí no interior, todos os interiores, não tinha nem banheiro, era banheiro fora, sabe, no ar livre. Sei. casinha. As escolas não eram gigantescas, né? Não, eram as escolinhas pequenas. E todas elas foram construídas com 1 ou 2 salas. Uma sala, por exemplo, no Fula, agora eu lembrei um nome lá, por exemplo, no Fula. Fula tinha 10, 15 alunos no máximo, lá no interior de Mandirituba. Aí, essas escolinhas, elas eram ali para uma professora ou para 2 professoras, né? Então, tinha 2 salas de aula ou tinha 1 sala de aula. E daí todas elas foi construído a cozinha, né, para fazer a merenda e o banheiro, né, que foi prioritário nessa época, porque eles tinham a casinha no final da escola, lá no fundo do terreno. E a merenda a professora geralmente fazia em casa e levava. A professora que fazia? A professora que fazia. Fazia em casa e levava panelão de sopa para a escola. Aí, nesse tempo, foi revolucionado, porque foi colocado faxineiras, cozinheiras, sabe? Uma pessoa para atender a faxina e a cozinha ao mesmo tempo. E foi uma época extraordinária. E vou falar, essa época do prédio foi excelente. Mas também da educação. Era uma época muito boa, né? As crianças aprendiam a ler e escrever no primeiro ano e as 4 operações. Todas as 4 operações elas já sabiam no primeiro ano. Era de 1ª a 5ª série, tudo com a mesma professora? Naquele tempo era primeira a 4ª série, 4ª né? série. 1ª série a 4ª série. Tudo com o mesmo professor? O mesmo professor ou 2 professoras. Às vezes, algumas, tipo Espigão das Antas, tinha 3 professoras. Então, depende da localidade. Fula tinha 1. Aí, hoje centralizou tudo em Mandirituba, né? Eu não sei como é que está isso, talvez seja bom, mas eu não sei. Eu não vejo como bom, porque eu acho que a criança ela do interior, ela tem que ficar lá no interior. E ela tem que ter vontade ali, de ficar ali junto com a comunidade dela, né? Então, ela vai aprender mais ali na comunidade dela, com aquelas poucas crianças. Nossa, as professoras eram muito batalhadoras e alfabetizavam tudo no primeiro ano. No primeiro ano, todas eram alfabetizadas, já sabiam trabalho até o 9. Por que hoje não sabem nada? É verdade. É verdade. Me conte. Não tem matemática, as crianças têm dificuldade. Leitura, as crianças têm dificuldade. E eles liam tudo, faziam produção de texto no primeiro ano e sabiam fazer as 4 operações, inclusive com divisão. Por que hoje não sabem? Mudou a cabeça das crianças? Não mudou a cabeça das crianças. Mudou o sistema de ensino, que piorou muito. O sistema de ensino está bem pior do que era. Hoje, com tanta tecnologia, Tanta a gente tecnologia voltou atrás. E voltou muitos anos atrás. Quer dizer, nem voltou muitos anos atrás, porque naquele tempo tinha uma escola de qualidade. Diminuiu a qualidade muito, muito dos nossos alunos hoje, com toda essa tecnologia, mas a cabecinha não acompanha, é só apertar o botão, né? Ô, professora Ângela, eu acho que o que mais mudou foi a questão do respeito que as crianças tinham com os professores, porque hoje é tanto mimimi, porque o professor falou isso para o aluno, porque não poderia falar. Eu percebo muito isso hoje.
naquele tempo, quando falava alguma coisa com o aluno respeitava. E os pais também respeitavam muito os professores. Hoje eles falam assim que não respeitava, que tinha medo, mas não é bem isso, não. Respeitava de verdade, sim. Era um respeito bem diferente. Hoje eu vejo assim que até as crianças não têm falta de respeito. Eu vejo que muitas delas são bem respeitadoras, pelo menos na minha escola, a maioria. O que falta um pouco acho assim, mais os pais incentivarem mais ao estudo, ao ensino, a elas produzirem por própria cabecinha, sabe? Hoje é muito, que nem diz você, muito mimimi. Tudo é questão de reclamação e não se dá muita autonomia mais para as crianças hoje. E elas estão crescendo naquele mundo que tudo se faz por elas. Ela não se faz mais por ela própria. Como eu me fiz, como você se fez, com certeza. Senão você não estaria aqui, né? É verdade. Olha, eu fiquei bem emocionado agora, porque o Fernando Teixeira, ele fala assim, ó, a professora Ângela é uma mulher guerreira, de fibra. Conheço ela desde quando foi secretária de Educação em Mandirituba. Eu vendia salgadinho na prefeitura na década de 80. Segundo ele disse assim que eram tempos muito bons aquele lá, que nunca mais vai voltar. Não, olha nunca mais vai voltar. Teixeira. Que legal. Ele incomodava lá? O Fernando Teixeira, você lembra dele? Eu lembro que tinha um rapaz... É vereador, hoje é de Mandirituba, quarto mandato. Que vendia salgadinho, eu não sabia que era ele, mas eu conheço o Fernando Teixeira. Conversei com ele numa festa em Mandirituba até há um pouco tempo. Olha só que coisa. Eu nem lembrava que era ele, olha, agora ele fez essa lembrança. Não, é que ele como vereador, ele sempre me falava, né, Pedro, o tempo era bom, porque tinha escola em todos os lugares, inclusive ele como vereador, ele por várias vezes ele tentou fazer requerimento para levar escolas nas comunidades de Mandirituba, e eu pensava, não, mas é melhor ter aqui centralizado, que tem tudo, e hoje... Não é, sabe por quê? Aquela criança, ela precisa daquela comunidade, daquela professora que é mais maternal, mais mãe, e ali pertinho de tudo. Claro, quando for no ensino fundamental 2, em frente, aí é uma outra situação, mas aí ela já vai estar mais autônoma, ela crescer um pouquinho, ela vai ter discernimento para se cuidar, fora que tem, eu acho assim, perigo, andar de ônibus, ir sozinha, voltar sozinha. Essa é a minha opinião, né? Agora, eu não estou mais lá em Mandirituba, né? Então... Nós estamos falando de Mandirituba, que Mandirituba era a Fazenda Rio Grande também. Era a Fazenda Rio Grande. O Fernando, ele fala que a senhora, junto com o Cartário, construíram mais de 40 escolas em alvenaria, com banheiro, cantina, fez uma revolução na educação de Mandirituba. Hoje, acho que não tem 40 escolas na Fazenda Rio Grande. Não tenho certeza de quantas escolas tem na Fazenda Rio Grande, mas foi realmente bastante escolas que foi feita naquela época e foi uma revolução muito grande mesmo para Mandirituba e Fazenda Rio Grande. E a Fazenda Rio Grande era tanta criança que chegava, tanta criança, que tinha 3 períodos as escolas. 3 períodos? Não suportava 2 períodos só. 3 períodos dentro do dia, né? Sem contar com a noite, porque criança pequena não podia ir à noite para a escola. 3 períodos durante o dia foi nos últimos anos. Foi um problema bem sério também nessas escolas de Fazenda Rio Grande, naquela época, porque era muito loteamento, né? Sem parar, loteamento, sem infraestrutura. Aí faltava escola para os alunos, na Fazenda Rio Grande, né? Diferente de Mandirituba. Mandirituba sempre sobrou vagas, né, nas escolas. Mas a Fazenda Rio Grande foi uma época bem complicada, que faltava vagas, porque aumentava sem parar os loteamentos, sem infraestrutura, sem posto de saúde, sem escola, sem praça. Foi uma época bem, acho assim, mais difícil um pouco, complicada na Fazenda Rio Grande. Mas as escolas, no início da Fazenda Rio Grande, eram muito boas as municipais. Faltava vaga nas estaduais, né? As estaduais que que inclusive vaga. Hoje o professor Hélio, ele fez um requerimento falando que está faltando vagas nas escolas públicas estaduais aqui de Fazenda Rio Grande. Sim, eu sei disso porque teve alunos meus que tiveram que sair da escola, infelizmente, devido a problemas vários, né? Alguns, inclusive, financeiros, né? Que nós estamos passando agora mais um problema financeiro, né, no nosso país. Uma inflação alta que vai ser. E
Aí alguns alunos saíram da escola e foram para a escola pública e não tem vaga, tiveram que entrar no Ministério Público. Exatamente. Pra conseguir uma Inclusive vaga. creches, não tem vaga nas creches. As creches faz anos já, né? Que sempre tem uma fila de 3.000 alunos. 2.500 tem agora na fila da creche, aqui da Fazenda Rio Grande. Exatamente. Mas agora a prefeitura está fazendo um convênio, né? Mas não vai resolver o problema, né? Com as escolas particulares para atender essa demanda de crianças, de 2.500 crianças na fila da creche. 2.500 crianças, eu fiquei sabendo que vão contratar 100 vagas nas escolas particulares. Não vai resolver 100 o problema. vagas vai ser só uma experiência, acredito. Acredito que sim. Seja também. só uma experiência, porque não vai suprir nada, né? 100 vagas. Perfeito. Bom, deixa eu mandar um abraço aqui à minha amiga, a Andressa Chessen, da Autoescola Milênio, que não está passando muito bem também. Vou te contar uma coisa, hein, menina? Tem que se cuidar aí, viu? Ela que é a nossa apoiadora, a Autoescola Milênio, que além de formar os condutores em Fazenda Rio Grande, depois tem uma situação que tem muita gente que se forma motorista, mas tem o pânico de dirigir. Depois tem psicólogo lá para resolver tudo isso. Então, quero agradecer muito aqui a Andressa aqui e abraçar ela aí por esse Dia Internacional das Mulheres. Dá um pulo também em Quitandinha, meus amigos de Quitandinha, a Simone Negrelli, do Supermercado Negrelli, que tem uma história fantástica. Ela, a filha dela, a Ellen, né, vai estar aqui junto com a gente também durante esse mês para a gente falar aí sobre o Dia da Mulher e as suas batalhas lá em Quitandinha, né? Então, muito obrigado aí por estar sempre apoiando a gente aqui. Professora Ângela, qual foi os maiores desafios lá do início da escola? Hoje, a gente fala muito da mulher empreendedora, hoje tem vários tipos de incentivos, mas e lá na sua época, qual que foi os desafios para você montar uma escola particular aqui em Fazenda Rio Grande? Eu acho que o maior desafio foi a construção da escola, porque é muito caro tudo, né? Essa obra, a construção, o terreno, eu herdei do meu pai, né, e da minha mãe. Graças a Deus, tive esse privilégio, né, de herdar o terreno do meu pai e da minha mãe. Então, o terreno foi já um passo bem grande. Agora, a escola foi construída pouco a pouco. Desde o início, eu que enfrentei diariamente esse problema com empréstimos em banco e etc, etc, etc. Não foi fácil a obra, né, a construção. Até hoje eu estou construindo ainda, não terminei, parece. Imagine 34 anos. E ainda não terminei, porque não é fácil, né? Tudo muito caro, né? Mão de obra, a construção civil está muito cara, né? Tudo que você vai fazer. Estou agora reconstruindo ali um pátio. Já gastei quase 100 mil. Então, assim, muito, muito caro tudo. E olha que bonito que é o prédio. E aí, moderno. Aí até nem parece, ele é muito grande, mas ele tem quase 3 mil metros quadrados de obra e o terreno tem 5 mil e poucos metros quadrados. Aí na frente até não parece muito grande, mas ele é bem grande, assim, tem quase a quadra toda, né? Aí é dispendioso, né? Essa parte do financeiro que foi o problema maior. Mas você não acha que a questão do financeiro é complicado, mas o patrimônio que você tem em termos de credibilidade, que quando se fala em escola em Fazenda Rio Grande, na região, falar da Interativa é falar de credibilidade em termos de educação. Isso não é eu um legado? né? Fico feliz com isso, porque a gente trabalhou para isso. Trabalhou para que tivesse essa qualidade de ensino, né? Porque não é só o prédio. Eu só quis me referir ali que você me perguntou sobre uma dificuldade, né? Então, uma dificuldade foi a construção mesmo, e no dia a dia a construção ainda é uma dificuldade. Exatamente. Mas na escola eu vejo assim que a parte do ensino, para nós não é dificuldade. Porque a gente vem de longos tempos assim, sabe, tentando fazer com que o nosso ensino seja sempre de qualidade. E minhas professoras são ótimas, eu tenho que elogiar, porque eu tenho professoras de 30 anos. Na escola? Na escola, ó. Já tenho professoras já que se aposentaram na escola. É uma unanimidade ali, o Valde? O Valde Todo mundo ama ele? Já tem mais de 20 anos. E como que os alunos vão amar professor de matemática? Pois é.
Por isso que ele está lá, já aposentado e continua na escola. Porque é matemática, né? E eles amam ele. É impressionante, porque é uma pessoa muito carismática também, né? E o professor Valde, se falar assim, ó, vamos ter um final de semana de família aqui, precisamos, é o primeiro a estar... Se precisar, olha, eu preciso que alguém faça um churrasquinho lá. O Valde já está no começo ali, já da fila. Isso é o que te motiva? Me motiva bastante. Eu ainda teve muitos professores que já saíram da minha escola que eu tenho muita saudade. Por exemplo, a professora Rosicler, que agora é pedagoga de escola pública, a Sueli, que está aposentada em casa, as minhas colaboradoras da cozinha, a Marlene, que já se aposentou com 30 anos, Joana. Essas pessoas, acho que talvez não tenha citado todos aqui, o professor Darcy, que era do xadrez. Talvez não lembre de todos aqui agora, né? Mas... Tem um professor também que ele é diretor de uma escola estadual lá no Santa Terezinha também, né? Quem é o professor? Qual que é o nome dele? Ele hoje acho que é diretor da escola Valdivino, no Santa Terezinha. Eu lembrar que eu já falo para ti aqui também. Eu tenho assim, um carinho muito grande por esses professores, esses colaboradores meus, que passaram comigo esses anos todos, porque não foi fácil, eles sabem. Eles sabem que de vez em quando eu fico bem nervosa e... a minha cozinheira, que já se aposentou, todo dia me levava um chazinho de boldo para acalmar. Então, a nossa história é grande, sabe? A nossa história é grande. Dessas pessoas que ela está falando, você sentia que eles trabalhavam com amor? Muito amor. E nós temos ainda hoje muitos que trabalham por amor. Eu tenho um percentual de profissionais. Olha, esse ano, por exemplo, eu não chamei uma pessoa nova ainda na escola. Porque eles não saem da escola, não pedem a conta, nunca. É muito interessante, porque é tipo uma família, sabe? A família da interativa, a gente já chama assim, a família interativa, né? Eles não pedem a conta. Olha, por mais que passem no concurso, passaram no concurso da Prefeitura de Fazenda Rio Grande, de São José dos Pinhais, de Araucária, alguns de Curitiba, mas não saíram. Não saíram da escola. Que amam trabalhar, né? Amam trabalhar. Então, ainda nós temos muitos professores abnegados, coordenadoras abnegadas que estão lá há anos. Por exemplo, a Eliane, a Priscila, minhas coordenadoras excelentes que estão ali há anos. Já tive outras coordenadoras ótimas, a Rosicler, Sueli, que já se aposentaram. E eu conto com eles. O meu assistente de perto, que é o David... que o David já faz mais de 20 anos que está na escola. Ele começou na escola para se alfabetizar, como aluno. E está até hoje, né, como colaborador. Então, eu tenho muito orgulho de todos esses meus funcionários. Que de vez em quando dá uma loucura lá, fico nervosa, eles têm que ouvir um pouco. Mas, de repente, já passa. Mas um dos detalhes que eu acho bastante complicado no empreendedorismo, que é no meu caso aqui... eu procuro selecionar muito bem os meus colaboradores, porque a gente tem uma dificuldade depois. As pessoas que trabalham comigo, eu sinto que trabalham com bastante amor, com bastante carinho também. Sinto isso também na minha escola. Mas, às vezes, a gente pega algumas pessoas para trabalhar que tira o sono da gente. E você está lidando com um ser humano. Isso é um desafio? Porque você tem que escolher um profissional né, que vai educar outras crianças também. Mas sabe o que é isso? Por quê? Vou te explicar. Porque hoje, a era de hoje, é muito mimimi. E por exemplo, eu tenho alguns problemas com as minhas auxiliares, porque minhas estagiárias, vamos supor assim. Estagiária passa sempre, muda. Por quê? São meninas novas que estão chegando agora, primeiramente elas estão aprendendo, né? Tem que aprender. E segundo, que às vezes elas não têm vontade. Já chegam todas cheias de problemas, meninas novas. Todo dia tem dor de cabeça, todo dia tem dor de estômago, todo dia tem que tomar remédio, atestado daqui, atestado dali. Então, eu não estou me referindo aos meus professores, porque eu tenho uns professores muito antigos e ótimos, excelentes, que nunca faltam e sempre estão lá. Mas as minhas auxiliares e as estagiárias acontece bastante. Teve um caso, vou citar um caso para você, não vou citar o nome, é claro.
que eu conversei com a menina sobre uma situação muito simples. Uma situação muito simples, que era só conversar. E sem levantar a voz, sem chamar atenção. Uma conversa muito delicada, inclusive, eu e a coordenadora. Ao mesmo tempo, a menina já levantou e já saiu, foi embora para casa chorando. Então, hoje o que falta? Falta pessoas com vontade de trabalhar e que isso que está acontecendo hoje na família. Não se cria mais para ter frustração. As pessoas hoje não sabem resolver os seus conflitos, seus problemas. Quem resolve é todo o pai e a mãe. Então, essas meninas novas de magistério, que estão hoje saindo do magistério, que muitas vezes vão para lá para ser estagiárias e auxiliares, elas não sabem resolver conflitos. E não conseguem, elas não sabem o que significa a palavra não. E não sabem o que significa, você errou e agora você tem que melhorar, você tem que acertar. Errar é humano. Você tem que errar para você aprender, senão você não vai aprender. Eu erro todos os dias, ainda, depois de 44 anos de escola. Então, mas só que daí, o que a diferença é que não se aceita o erro. Porque foram criados sempre tendo do bom e do melhor, os pais fazendo por eles, e é isso que acontece. Então, muitos não conseguem progredir dentro da escola por essa necessidade de serem bajulados, de serem servidos, né, de não saberem servir. Essa é a diferença hoje. É a geração do iPhone. Porque você pode saber, ó, às vezes a pessoa não tem ali a condição de ter um iPhone, mas está com um iPhone. Eu vejo isso aí. E não cada um faz o que quiser da sua vida, né? Mas esses dias eu estava... Questão de prioridades. Comentando isso com a minha diarista, e dela falando, porque não vai... Isso, porque aquilo, eu falei, mas a criança tem iPhone? Tem telefone, celular? Tem. Eu falei, e por que tem telefone e celular? Por quê? A senhora apoia o uso do telefone na escola, não? Não. Eu acho que às vezes é uma ferramenta que veio para ajudar, mas em alguns momentos atrapalha. Para a administração, ela veio para ajudar muito, para a administração da escola. Eu mesmo trabalho com o meu telefone bastante. Mas, para os alunos, não. Ela veio para atrapalhar. E na minha escola sempre foi proibido, né, o celular, e continuou sendo proibido. Não é agora, porque tem uma lei agora, que saiu agora ali, que é proibido o celular, que vai ser colocado em prática na interativa. Não, sempre foi proibido na interativa. Com raras exceções, tipo, criança de 8º ano que vai para a escola sozinho. Aí nós abrimos a exceção para ele ter o celular, para ele se comunicar com os pais. Mas a gente pede para ele deixar na coordenação durante o período de aula. E alguns que teimam em deixar o celular na bolsa, né? Mas aqueles que não mexem, ninguém nem vê. Agora, aqueles que mexem na bolsa, a gente toma mesmo e leva para a coordenação, porque o aluno ele se distrai muito facilmente com o celular. Claro, nós temos, por exemplo, lousa interativa com o computador na sala de aula. Para que precisa ter celular? A lousa interativa com o computador faz a vez do celular. Eles têm praticamente tudo que eles vão trabalhar com o professor, eles têm lá na lousa interativa, que é praticamente o filme ali. É um cinema, a lousa interativa. Não tem necessidade de ter celular, porque o professor já tem tudo. Ele tem o computador na sala de aula com a lousa interativa. Não sei se você conhece esse sistema. Sim. Então, não precisa de celular. E o celular, o que ele vai acontecer com a criança? Ele vai atrapalhar o desenvolvimento, porque ele vai olhar ali, pega o celular aqui para ver uma coisa. O professor pediu para ver uma medida lá, vamos supor. Às vezes eles fazem algum trabalhinho com o celular, esporadicamente, né? Na apostila do positivo, do nosso sistema de ensino positivo, alguns exercícios, muito poucos, raros, mas alguns exercícios pedem para o celular trabalhar junto. Mas eles são muito poucos. E não tem necessidade de nenhum, praticamente, porque nós temos a lousa. Aí, ele se distrai, porque ele já vai ver uma mensagem que foi mandada. Ele vai querer jogar, às vezes, até na sala de aula. Depende, né? O adolescente. É um absurdo que eu acho que hoje, criança de 5, 7 anos tem celular. Um absurdo.
Um absurdo dos absurdos. Seria os pais terceirizando a educação do filho, jogando no celular? Ó, pega o celular aí que você vai ficar quietinho e... Isso que eu vejo, porque os pais hoje estão sem autoridade. E, na verdade, eles estão sem autoridade porque a sociedade fez eles ficar sem autoridade. Porque é tanta lei que ele não pode nem levantar a voz mais para o filho. Se o vizinho escutar um grito, chama o conselho tutelar. Então, o pai hoje ele não pode nem levantar a voz para o filho, de maneira nenhuma. Ele tem que ser firme. Tudo bem, não precisa levantar a voz para ser firme. Pode ser firme sem levantar a voz. Mas, às vezes, precisa, num determinado momento. E o que acontece? Como os pais não podem ter mais essa autoridade sobre os filhos, eles dão o celular para eles conseguirem fazer alguma coisa. Porque daí o celular vai distrair a criança. Eles vão conseguir fazer um trabalho doméstico, vão conseguir fazer um almoço, um jantar, vão conseguir conversar com o amigo que está visitando, vai conseguir fazer o churrasco e a criança vai ficar lá no celular, tirando a atenção, né, que podia estar correndo, brincando, pulando, subindo numa árvore. E os pais aí têm que cuidar, né? Aí fica mais difícil, me desculpe, mas é que eu sou uma pessoa assim bem tradicionalista e eu vejo isso no consultório dentário, no consultório médico, em todos os lugares que a gente vai. O que os pais fazem para distrair a criança? Celular. Mas que dê autoridade desse pai e dessa mãe, que não existe mais, em dizer para o filho, conversar com o filho. Não pode. A palavra não tem que ser respeitada. Por que não se tem mais essa autoridade? Porque também foi levado a isso, sabe? E os pais têm medo hoje de levantar a voz com os filhos e têm medo de chamar atenção. Não é gritar nem surrar, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas ser mais autoridade perante os filhos. Tem muitos casos de omissão dos pais também, né? Porque não procura saber do problema que o filho, apesar de pequeno, uma criança de 10, 12 anos, às vezes, na mentalidade dele, ele tem algum tipo de problemas. E, às vezes, eles não sabem o que está acontecendo por trás, viu? Porque, às vezes, eles pensam, meu filho está lá fechado, meu adolescente está lá fechado no quarto, no celular, está bem, está seguro. Será que está seguro? Nós temos muitos casos na escola que as crianças estavam quase indo no encontro de pedófilos e os pais não sabiam. Meu Deus. Vários casos. Teve um caso de uma menina que nós descobrimos na hora que ela ia fugir para São Paulo, por intermédio de outras amigas, né? Estava toda cortada, uma menina de 13 anos, toda cortada, só usava blusa comprida, daí a gente vai desconfiando que alguma coisa está errada, né? Capuz, esses que ficam só usando blusa comprida, capuz, você pode saber que alguma coisa está acontecendo, se escondendo, né? E aí nós descobrimos que ela estava toda cortada e estava marcado para ela fugir para São Paulo com um menino que ela conheceu na internet, mas será que era um menino ou era um pedófilo? Teve outros casos de um outro menino de 10 anos, que estava quase se encontrando com um pedófilo, que se fazia passar por outro menino. Tem vários casos assim. E qual que é a técnica para descobrir isso? Que a escola interativa, ela tem essa especialidade. Por exemplo, o meu filho, o Alisson, a gente achava que ele tinha dificuldade no aprendizado, foi descoberto que ele tinha um problema de visão, ele ia ficar deficiente visual, meu filho, o Alisson. E lá na interativa foi descoberto isso. Qual que é a técnica para descobrir isso? Eu acho que é muita observação do professor, né? Como eu tenho professores de muitos anos, a experiência conta bastante também. E a gente tem, assim, no conselho de classe, não sei se você tem essa noção, mas nós conversamos aluno por aluno. Aí, no conselho de classe, é diretora, coordenadoras e professores. É conversado aluno por aluno. O que está acontecendo com esse aluno na classe? E aí a professora vem com a queixa, está muito tristinho, está no canto, mas por quê? Você já viu se está comendo bem? Tem criança que vem sem comer para a escola, então você observa tudo isso. Criança que vem sem comer para a escola, às vezes pode estar com anemia. Nós descobrimos uma vez, infelizmente, né? Foi a escola que descobriu. O teu menino foi a escola que descobriu, que Sim. Eu lembro, que ele estava com um problema sério de visão, né? Porque a professora observou que ele não estava enxergando direito e
Foi relatado isso e foi chamado vocês, a família, né? E assim nós fazemos, há muita observação. E essa menina, vou relatar esse caso para você, né? Infelizmente, ela já não se encontra aqui no meio de nós. A menina, ela tinha 10 anos. Ela conseguiu ainda vencer 3 anos o câncer. Ela estava apática no canto e triste. Aí no conselho de classe foi conversado sobre isso. Essa menina está no canto, não fala, apática, mas será que ela não está com anemia? Vamos chamar os pais para levar no médico para fazer uma consulta. Ela pode estar com anemia, porque sabe que a criança que está no canto, meio apática, triste, ela pode estar com anemia. Tem tem várias coisas que podem estar acontecendo com essa criança. Né? Pode estar acontecendo alguma coisa em casa, né? Pode ser um problema psicológico. Aí foi chamado os pais e dito, leve no médico, faça um exame de sangue, porque ela está muito... Está acontecendo alguma coisa em casa? Primeiramente é essa a pergunta, né, que a gente faz. Não está acontecendo nada em casa. Então, por que ela está tão apática no canto, triste, sem conversar? Aí foi pedido para os pais fazerem um exame de sangue. Já no momento que fizeram o primeiro exame de sangue, já constatou que ela estava com leucemia. Foram 3 anos de luta. E nós, junto com ela, sabe, pelo computador, fazendo lição, quando ela ficava interna, porque o avô dela, inclusive, era médico em São Paulo. E, às vezes, ela ficava meses em São Paulo, lá com o avô, né? Mas voltava para a escola. Ela amava a escola. E, com 13 anos, infelizmente, a mãe trouxe para nós a caixinha de cinzas para nós vermos no portão da escola. Então, esse é um caso bem triste que tem na minha memória, assim, né? Mas ela venceu 3 anos. E foi graças a uma professora que observou que ela estava triste. Assim como o seu filho hoje está bem, né? Graças a Deus. Enxergando. Vai se formar em advocacia. E ele foi observado também pela professora e discutido no conselho de classe o porquê, o que estava acontecendo com esse menino. Então, a gente discute a gente leva muitos dias fazendo conselho de classe. Não é um dia, uma manhã, uma tarde. A gente marca um sábado para fazer conselho de classe, por exemplo, de 6º ao 9º. Mas de educação infantil, ensino fundamental, nós levamos praticamente uma semana fazendo, ou 2 conselhos de classe, porque a gente fica falando, conversamos aluno por aluno. Acho que isso é um diferencial da escola, sabe? Para identificar problemas. Infelizmente, essa garota não está mais aqui. A escola verificou. Só que teve muitos outros casos de vitória, né? Teve muitos outros casos. Por esses outros casos de vitória, a senhora acredita que valeu a pena fundar a escola interativa? Olha, outro caso que nós tivemos agora foi da menina que a professora viu as manchas no braço, umas manchas imensas, e foi relatado também que ela estava caindo, que ela nunca havia caído assim, sem nada, caído sozinha. E aí já foi relatado para os pais, e os pais também começaram a perceber e foram levar no médico, também estava. Passamos muito tempo, 1 ano com a menina, mas essa menina venceu. Hoje ela está bem e ela passou 1 ano praticamente quase. A escola e o hospital, também estava com leucemia. Mas ela venceu, graças a Deus. Hoje ela está no ensino médio já, 1º ano do ensino médio. E foi uma luta, ela estava conosco desde bebê. E assim eu penso, nossa, que bom que a escola viu já, a professora imediatamente viu aquelas manchas no braço e já foi chamado os pais para conversar, né? Isso que é importante, que os pais também já começaram a observar e já encaminharam para frente e já foi solucionado o problema. Não foi fácil para essa família. Não foi fácil para essa família, também não foi fácil para essa menina, mas agora ela está bem. Foi 1 ano. 1 ano, sabe? Eu acho que quando você está sozinha, aí pensativa, fala, nossa, tudo isso que acontece lá valeu a pena. Passar as noites lá, puxa vida, ter que ir lá no banco fazer um empréstimo para fazer isso, todas essas dificuldades. Sim, daí, nossa. quando vê essas coisas boas que acontecem, não, tá valendo a pena, porque você vai deixar o seu legado. Com certeza. Se eu for contar aqui histórias, eu vou ficar um dia. Vou ficar um dia contando histórias aqui de alunos, sabe?
que nós já trabalhamos, já vivenciamos junto com a família, né, nós temos famílias muito boas na escola. Ótimas famílias. Assim como foi você, né? Que foi chamado na escola. Verdade. Foi pedido e você já foi imediatamente para o médico e já solucionou o problema. Ceratocone. Ele teve que fazer uma cirurgia, colocar acho que um anel de Ferrara no olho, né? E era bem interessante porque não que é interessante, né? Mas tinha uma garota, se eu não me engano, era aqui do Umbará, ela fazia uma novela na Rede Globo. E essa novela, ela era deficiente visual e ela tinha essa questão do ceratocone e acabou perdendo a visão. Ela visitou nós na escola, essa menina. Olha só. E graças a Deus... ela foi até a nossa escola, essa menina, que hoje é uma artista, né? Uhum. Ela fez um trabalhinho lá conosco na escola, bem legal mesmo, de teatro. E eu agradeço a Deus porque ali, na escola interativa, meu filho tem a visão hoje por causa disso. Aí, agora, recentemente, meu filho mais velho, o Jean, foi descoberto que ele tinha a mesma coisa também e foi graças lá nas escolas lá. Não sabia, então, dessa. Professora, qual que são nós falamos agora há pouco, né, que antigamente, né, não tão antigamente, mas quando em Mandirituba fazia-se uma escola em cada bairro da cidade, escolas pequenas, né, com 1 ou 2 professores, o professor fazia a merenda, olhava, verificava até o cabelo da criança. Ah, aquele tempo nós verificávamos o cabelo. Hoje em dia nós temos que fazer, sabe como? Temos que fingir que nós vamos pentear o cabelo das crianças para verificar. Porque existe piolho ainda. Nossa! Existe piolho ainda na escola. E na escola particular existe também. Meu Deus do céu! Quais são os principais desafios da educação atualmente? Olha, o maior desafio que eu acho hoje, atualmente, é ensinar. Porque hoje está se fazendo de tudo. Olha, veja aí o prefeito, a prefeitura, o Estado, a União. Tudo se dá para o aluno. Até o tênis. Eu acho um absurdo isso. É o tênis, é o uniforme, é a mala, é tudo, material completo. O pai hoje não tem que se esforçar nem para comprar um caderno. Só que, em contrapartida, está faltando educação, sabe? Aí foi dito agora que Paraná foi o estado referência no Brasil. Mas você sabe a média? Não faço ideia. Menos de 5. Meu Deus. É muito menos de 5 a média. Então, imagine o resto do Brasil como que está. Então, se o Paraná está com o melhor, imagina o Nordeste, que o pessoal vive muito com Bolsa Família. Tudo. Imagine, muito divulgado que o Paraná está é o primeiro do país, mas ninguém divulga a média, né? Eu acho que, se não me engano, é 3 e pouco. A 4. média? A média do aluno. O que aprende com isso? Muito pouco. Muito pouco. Hoje não se aprende quase na escola. Você passa conteúdo só. Mas não dá uma impressão que o governo quer que todo mundo fique burro para eles poderem continuar nos poder? Ah, essa impressão é uma impressão, com certeza, certa. Porque... você veja o aluno hoje, nós recebemos, não é querer dizer que a minha escola é a melhor, me desculpe, mas não é isso. Mas nós recebemos alunos no 3º, 4º, 5º ano que não sabem ler, não sabem uma tabuada sequer, não sabem 2 × 2, não sabem fazer uma operação sequer. Nós temos que fazer recuperação no contraturno, com professora, né, especializada para isso, porque eles não sabem somar, não sabem dividir, não sabem fazer uma leitura, não sabem fazer uma interpretação de texto. Isso no 3º, 4º, 5º, 6º ano. E aluno de 6º ano que chega com essa defasagem, às vezes vai embora para sempre. Essa defasagem ela tem que ser sanada de 1º ao 5º ano. Senão ela não consegue ensinar mais. Então, hoje, o que eu vejo hoje, o grande desafio da escola, no geral, seja particular ou pública, é o ensinar de verdade. Hoje você passa conteúdo. A educação infantil quase só brinca. Brincar é super importante. Você aprende brincando. Mas tem que também brincar aprendendo outras questões. Não só questões lá dos pequenininhos de lateralidade, de psicomotricidade. Tem que se aprender isso, lateralidade, psicomotricidade, fala, desenvolver a fala, desenvolver a autonomia da criança, tudo isso, mas tem que fazer junto com a alfabetização. Hoje, o que eu vejo?
As escolas, creches, aí... tem que trabalhar primeiramente só o aluno no geral, assim, ele, por si próprio. Desenvolver a lateralidade, a psicomotricidade, a fala, as ideias, a criatividade, e não trabalham isso junto com a alfabetização. Isso é um erro. É um erro grave, porque nós trabalhamos tudo isso, psicomotricidade, tudo, educação física, inglês, mas junto com a alfabetização. E esse está sendo o erro grave das escolas hoje, sabe? O método de ensino, que fica ali. Por isso, e eu falo isso de boca cheia, porque eu tenho muitos filhos de professores na minha escola. Por que os filhos de professores do estado e da prefeitura estão na minha escola? Por quê? Por que não estão na escola deles? Por que eles não estão lá na escola deles? Por que estão na minha escola os filhos, e vários filhos de diretores de escola, de professores, de orientadores, de coordenadores, estão na minha escola? Porque ainda a gente conserva aquele tradicionalismo da alfabetização e da linguagem e da matemática. Aí agora, o que acontece? A educação infantil não tem que nem saber o A. Primeiro ano não aprende o alfabeto. É proibido hoje nas escolas ensinar o alfabeto. Aí como que essa criança vai ter noção de leitura e escrita se ela nem conhece o alfabeto? E isso é uma perca de tempo muito grande das escolas. Porque em vez de elas estarem já trabalhando tudo isso, a criatividade, a interpretação de tudo, a composição, a leitura, a escrita, a psicomotricidade, a parte de motora, tudo isso junto com a alfabetização, elas perdem esse grande tempo da vida das crianças sem trabalhar isso. Trabalhando tudo aquilo lá para depois, quando chegar lá no segundo ano, a criança não sabe o A, E, I, O, U, que eu acho um desperdício tão grande, porque você sabe que a primeira fase da vida da criança é a que mais ela aprende. Exatamente. A primeira fase da vida da criança é a fase que mais ela aprende, ela está disposta a aprender. Ela tem vontade de aprender. E aí se perde, porque ela chega lá no segundo, terceiro ano, quando ela vai aprender alguma coisa. Ainda o método hoje falho. Faz 20 anos que esse método está aí na escola pública, me desculpe, e não viram ainda que é um método falho. Eles começam pelo texto e não trabalham o alfabeto. Então a criança tem que adivinhar qual é a letra, qual é o nome daquela letra. Me dá a impressão, então, teve um governador, não lembro qual que é o estado, que ele falou assim que seria um crime reprovar o aluno. Aí, agora, nesse momento, o governo federal ele está dando um incentivo financeiro com o pé de meia para o aluno que concluiu o estudo. Nós não estamos indo totalmente contra? Totalmente contra. A senhora concorda de o aluno não tem que reprovar? Não, o aluno tem que reprovar. Só que tem que reprovar quando é necessário, estritamente necessário. Quando foi feito tudo por ele. Quando foi dado todas as possibilidades para ele aprender e ele não conseguiu aprender. Às vezes, uma reprovação vai ser uma coisa boa na vida dele. Ele vai ganhar com isso. Porque ele vai ficar mais autônomo, vai desenvolver mais. Nós temos a reprovação na nossa escola, mas o que reprova? 3, 4 alunos por ano. O máximo, nem isso. Por quê? Porque é dado duro. É dado duro para que esse aluno não reprove. No terceiro bimestre, e a nota que ele tira é a nota que ele tira. Eu vejo aí muitas escolas que os professores mudam a nota. Você sabe disso? Que aqui na cidade nós temos escolas que mudam a nota, porque senão isso é um absurdo. Porque perde a verba, aí não pode reprovar muitos alunos. Então, esse pé de meia aí é muito ridículo. Desculpe. É um crime isso. É um crime. Sabe por quê? Porque agora tem que pagar para o aluno estudar. Isso não seria obrigação do aluno estudar. Tem que pagar para o aluno estudar e agora vai contribuir para ele tirar a nota. Mas que nota? Eles já dão nota de graça nas escolas públicas. Os alunos já passam direto. De primeiro a quinto ano, só talvez reprove lá no quarto ano, se não me engano.
Aí, de sexto ao nono é para reprovar, só que daí vem o diretor e diz, olha, você não pode. Olha, bem assim que acontece. Vem o diretor e diz assim para os professores, ó, nessa turma já tem 10 para reprovar, não pode. Tem que reprovar 2, 3 só, porque senão a verba vai cortar. A verba vai ficar cortada. Aí o professor tem que mudar a nota do aluno. Tem alunos que nem aparecem na escola o ano todo e são aprovados. Meu Deus, que absurdo. Isso está acontecendo, isso faz anos, não é de agora. Não. São mais de 20 anos. Olha, esse método errado aí faz 30 anos que eu estou vendo, porque eu tenho 44 anos de escola, de educação. Esse é o do Freire lá? Como que é? Esse do Freire. Na verdade, foi uma confusão. O Paulo Freire não fez esse método. Ele fez um método para adulto, para alfabetização de adulto, que era aquela história do tijolo, que ele ia alfabetizar, por exemplo, construtores. Pessoas da comunidade que eram pedreiros, carpinteiros, cozinheiras. E ele bolou aquele método do construtor, que começava pelo tijolo. E isso foi feito para adultos, não foi feito para criança. É uma confusão muito grande nesse método Paulo Freire, me desculpe. Endeusaram uma coisa que não existe. Endeusaram, simplesmente. Porque fizeram desse método, meu Deus, mas faz 30 anos que isso está acontecendo e ninguém vê que a educação baixou nível consideravelmente. E por causa desse método, porque você sabe que não é lá no sexto ao nono que você vai ver isso. Você vai ver isso de primeiro ao quinto, a criança está sendo alfabetizada. Ali que é o básico para ela ter um bom sexto ao nono e um bom ensino médio. Então, se a criança não está sendo bem alfabetizada, não está sendo trabalhado bem feito as linguagens matemáticas e português, seja qualquer linguagem de história, de geografia, de ciência, que se trabalha ali de primeiro ao quinto ano, ela vai ter dificuldade para o resto da vida. Ela vai ter dificuldade para o resto da vida. Aí, quando esses alunos chegam para nós no sexto ano, defasados, a gente tenta, manda para o outro período, eles ficam com um professor de português, de matemática, trabalha, porque sabe que nós só trabalhamos o português e a matemática, porque aquele aluno que aprende o português e a matemática, ele vai embora no resto. Não precisa trabalhar história. Inclusive para o direito, né? Para tudo, né? Aí ele vai embora no resto. Ele não precisa de ficar trabalhando história, geografia, ciências, outras coisas de lado. Ele trabalhou português e matemática, depois ele vai se sair bem nas outras disciplinas. Aí nós ficamos trabalhando. Só que tem alunos que não conseguem mais. Porque ficou 5 anos sem aprender direito. Aí ele vai aprender uma parte, mas ainda ele vai, vamos dizer assim a palavra, pedalando para o ensino médio, sabe? Lá com aquelas notas ali, beirando 6 e 60, né? Na nossa escola é de 0 a 100. Beirando ali os 60, beirando os 70, que vai ser sempre um aluno mediano. Como dizia uma professora da nossa escola, que tenho saudade bastante dela, professora de português, agora que não veio o nome dela agora aqui, daqui a pouco vem. Ela dizia esses alunos medíocres. Aí eu dizia assim para ela, mas essa palavra é muito forte, professora. Verdade. Alunos medíocres. Ela disse para mim, não, é que você não sabe exatamente o significado dessa palavra. Me chamou a atenção. Leia o significado dessa palavra para você ver o que é medíocre. E aí que eu fui ver que, na minha cabeça, o medíocre era estava até xingando o aluno, né? Quando eu chamei a atenção dela. Mas não. São alunos medianos. E aí ela dizia sempre assim, esses alunos vão ser sempre medíocres, medianos. Porque não vão conseguir chegar lá mais. Porque faltou essa parte do básico. E essa parte é o mais importante. Esse é o diferencial da escola que ensina de verdade. É ensinar o beabá lá no começo, sabe? E seria por isso que a gente vê advogados formados, a gente vê engenheiros formados, e eles não estão atuando nas suas profissões, eles estão fazendo Uber. Porque eles não aprenderam direito, eles não têm a capacidade, inclusive, para exercer as suas profissões. Seria verdade. Isso? Sim, alguns sim, outros por opção, né?
Mas alguns sim, às vezes alguns não conseguem, né, chegar lá, porque para ser advogado tem que saber escrever muito bem, né? Aí como que vai escrever muito bem se não conseguiu aprender bem, né, na escola? Aí eu acho assim que às vezes foge, né, daquilo, ou também não era aquilo que ele queria. Tem várias opções, né, Mas eu percebo que, como ele não consegue aprender direito, ele tem dificuldade, inclusive, porque um advogado, um engenheiro, ou ele vai trabalhar de empregado, e para ele trabalhar de empregado, ele tem que saber o que está fazendo. Às vezes, vai trabalhar de empregado, o patrão não... Opa, isso não é um advogado, um engenheiro competente. E, de repente, a gente vê muita questão aí dos auxílios que os governos dão. Ah, não, eu fui acostumado assim, não quero colocar muita mão na massa, vou para a coisa que é mais fácil. Mas hoje em dia é isso que está acontecendo. Nós não temos, por exemplo, mão de obra. Acabou-se. Porque tantas bolsas. Se eu for para procurar... Eu tenho um jardineiro na escola que é um jardineiro de anos da minha família. Se ele sair de lá, eu não tenho outra pessoa para colocar no lugar, porque não existe. É muito mais fácil você ficar recebendo bolsa do que você trabalhar. Então... chegou num patamar que tem estados do Brasil, não sei se você tem esse conhecimento, que tem mais pessoas recebendo bolsa do que trabalhando. Você já tem esse conhecimento? Sim, e qual que é o nosso Então, futuro, chegou nesse patamar, que tem mais pessoas recebendo bolsa do que trabalhando. E quem paga as bolsas? É aquele que tem que trabalhar e pagar imposto. Inclusive o pé de meia dos alunos. Inclusive o pé de meia dos alunos. Quem que vai pagar o pé de meia dos alunos, se não são as pessoas que trabalham? Só que já está mais pessoas ganhando bolsa do que trabalhando. Então, daqui a pouco vai dar um estouro aí. Porque como que vai vencer? Quem que vai pagar tudo isso? E pagar tanta bolsa, eu fiz o cálculo esses dias, porque a gente não encontra mais uma faxineira, uma cozinheira, um pedreiro, não existe mais. Não tem. Aqui no Paraná está faltando mão de obra em todas as empresas. Eu converso aí com os outros empresários. Está faltando. Agora, esses dias, estive no Profasa aí com a doutora Vera e a Marildo numa reunião. E até a Marildo levantou essa questão, que não existe mais mão de obra, né, na cidade, que ninguém mais quer trabalhar. E porque a maioria muita gente está recebendo bolsa escola, bolsa família. Eu fiz o cálculo esses dias. Se uma pessoa receber uma bolsa família, que eu acho que é uns R$600, né? Aí recebe a bolsa escola, que é, não sei se é 150 cada filho. Aí tem a luz de baixa renda, aí tem a água de baixa renda. Aí tem a bolsa leite, tem o bolsa gás. Tem o mercado lá de baixa renda. Tudo bem. Luz, água. Eu não estou falando que não deve ter isso. Deveria ter. Tem casos que deveria ter, sim, para aquelas famílias que estão em estado de risco. Isso, com certeza, deveria ter. E por que quanto mais bolsas você tem, mais gente na rua está aí? Por quê? Você sabe por quê? Porque quanto mais bolsas você tem... Aí eu fiz o cálculo. Dá R$2.000 e poucos reais. E o salário mínimo, quanto que é hoje? 1.000 e pouquinho? Menos do que... Então, você vai contratar uma cozinheira, as minhas cozinheiras ganham 2.000 e pouquinho lá na escola e faxineira. Se ela for ganhar todo esse aparato de coisas... Vai ganhar mais do que ela vai ganhar mais do que ela vai ganhar lá na escola, porque eu não vou poder pagar mais que isso, né? Fora as outras coisinhas que elas ganham. Aí... eu fiz o cálculo, mas por isso que não tem mais pessoas para trabalhar nesse cargo de faxineira, cozinheira, e pedreiro, e pintor, jardineiro. Porque se for contar tudo que o governo dá, é maior o salário, dá R$2.000 e poucos reais por mês. Para que eu vou precisar trabalhar se eu posso ganhar tudo isso? Aí eu sei de casos também de pessoas que trabalham e ganham essas bolsas e não querem ser registradas. E aí não são registradas, porque daí elas trabalham e também ganham as bolsas. Então, isso aí, só queria finalizar isso para não ficar aquele negócio de dizer, nossa, você é contra. Não é isso. Eu acho um absurdo. Tem muitas pessoas que estão ganhando bolsa que não precisavam. Dentro da cidade aqui de Fazenda Rio Grande, você acredita
Que eu tenho aluno na minha escola que paga mensalidade e tem Bolsa Família? Olha só. Você acredita? Meu Então, Deus. como que pode isso, um aluno estar numa escola errado. particular e estar ganhando Bolsa Família? Então, aí que eu vejo que está tudo errado. Tinha que ter assistente social para ir na casa dessas pessoas. E na casa dessas pessoas realmente ver se elas precisam, se elas são de risco. Então, não é que eu esteja... Ai, nossa, você é contra tudo. Alguém pode dizer, não é que eu seja contra tudo. Eu sou a favor daquele pai que antigamente ele se esforçava para comprar um caderno para o aluno e tinha uma escola boa de qualidade. Esse eu sou a favor. Hoje, o pai não precisa se esforçar para comprar nada e nós não temos uma escola de qualidade. Me desculpe, os colegas que estão ouvindo aí, que são da escola pública. Agora, não temos, porque o sistema é falho. Não são os professores que são falhos, é o sistema. E agora, a família também não quer trabalhar por quê? Porque é mais fácil ficar em casa ganhando tudo isso do governo do que trabalhar. Mas daqui a pouco, olha, no Paraná ainda não aconteceu isso. Ainda tem mais gente trabalhando do que gente ganhando bolsa. Exatamente. Mas tem muitos estados do Nordeste que já tem, se você for pesquisar, mais pessoas ganhando bolsa do que trabalhando. E uma das maiores dificuldades, por incrível que pareça, são os impostos que o patrão paga. Você vai pagar R$2.000 para um funcionário, você tem que pagar R$3.500, quase R$4.000. Isso dificulta muito para o empregador. Né? É o dobro. Acho que está totalmente errado. E, infelizmente, também eu não vejo... E, além de tudo, o imposto que você paga sobre a nota fiscal. Exatamente. Quanto você paga de uma mensalidade que o pai te paga? Infelizmente, se você for pensar, para você sobreviver, você às vezes tem que sonegar. Você sabia disso? Deveria ser ao contrário, né? Tipo, a escola deveria ser isento de qualquer tipo de imposto. Não, educação, né? Em primeiro lugar, deveria ser na cidade, no país, no mundo. Outros países desenvolvidos, lá como os nórdicos, a Europa inteira, não se paga imposto sobre educação. É um absurdo isso. Nós aqui pagamos imposto em tudo isso. Inclusive, lá na minha escola, quem fez o asfalto em volta da escola fui eu e a minha mãe, que me ajudou a pagar, porque na época eu nem podia. Quem fez a calçada em volta da escola fui eu. E a vida toda eu paguei imposto. Eu nunca fui beneficiada com nada. O imposto não é retornado para Não, ele não é retornado. Agora nós estamos com um problema seríssimo, que é interessante falar aqui ao vivo. Nós estamos com um problema seríssimo de falta de vans na cidade. Desde o tempo do Celso Rocha não tem concessão de vans. Eu perdi mais ou menos uns 50 alunos porque não tem transporte escolar. E por quê? Por que a escola particular não é beneficiada também? Nós somos educação. Você sabe que meus alunos são já adultos, muitos, e que fazem parte da cidade. São médicos, dentistas, advogados, prefeito, vereadores, o Joeliton, foi meu ex-aluno, o prefeito Marcos Marcondes foi ex-aluno da Interativa. O filho dele estuda lá, não? O filho, o mais novo, o pequenininho, está no nosso berçário. Temos várias pessoas que são da prefeitura, que são filhos da Interativa. Eu vejo assim, não é que a escola deveria ser beneficiada, a escola trabalha, paga imposto e tem que sobreviver. Mas deveria ter alguma coisa de incentivo. Retornar. Não estou falando aqui mal, não estou falando do prefeito. O prefeito está com bastante vontade de colaborar com essa parte das vans escolares agora. Só que eu vejo que tem outros órgãos que não estão colaborando. O prefeito é o primeiro que na reunião se mostrou bem favorável. Mas eu estou vendo órgãos por trás do prefeito que não estão colaborando nessa situação. Pela lei, nós já deveríamos ter mais 12 vans andando na cidade. E não temos. Por quê? Hoje, que eu vou dizer uma coisa para você aqui, que talvez depois eu seja chamada a atenção, não sei se eu vou ser chamada para depor até, mas é um cartel que se formou na cidade, de 15 donos de vans, e que não abre-se para ninguém. É um cartel. E isso aí não é de agora, não é dessa gestão do Marcos Marcondes, isso aí é de anos. Faz 20 e poucos anos
que está acontecendo isso. E nós das escolas particulares, os diretores, estamos muito revoltados. Esse ano eu perdi já uns 10, 15 alunos por falta de vans. No total, entre o ano passado e esse ano, acho que eu já perdi uns 50 alunos por falta de vans. E não conseguimos resolver esse problema. Estamos atrás de resolver. Agora a prefeitura nos prometeu que vai resolver o problema. Então, nós estamos aguardando essa solução. Já era para estar resolvido em janeiro, não ficou resolvido ainda. Então, é um problema sério. Eu até agora faço parte do Profaz, e agora nós vamos entrar até com um pedido pelo Profaz sobre esse assunto. Já foi até pedido na gestão passada, mas vamos retornar. Faz uns 10 anos que nós estamos lutando com isso. E os vereadores, me desculpe, aqui agora eu vou fazer uma crítica aos vereadores. Tempo lá do homem do chapéu lá, foi feita uma reunião na Câmara com os diretores e donos de vans, e eles apoiaram completamente os donos de vans, os vereadores. Isso há uns 10 anos atrás. Eles estão ajudando para que aconteça transporte pirata aqui na Fazenda Rio Grande. Sim, acontece transporte pirata sempre. Só que daí esses donos, os 15 donos, que são os que detêm o poder aí, que você formou um cartel, denunciam. Aí não dura. E o aluno fica sem ser atendido. E eu vou dizer uma coisa aqui agora. O aluno tem direito de ser atendido. Com certeza. Está lá na Constituição o direito de ir e vir, e o direito do ECA não está sendo cumprido com esse direito do ECA, sabe, do Estatuto da Criança e do Adolescente. E eu deixo aqui agora a minha fala para os vereadores. O prefeito se mostrou bem atencioso nesse assunto, mas está faltando a parte dos vereadores e dos órgãos da prefeitura. Faz-Trans, por exemplo. Tem que se colocar mais no seu devido lugar, se importar mais com esse assunto. Os próprios advogados da prefeitura, é muita amorosidade, é muito demorado tudo. Imagina, faz 10 anos que nós estamos reivindicando isso. Mais, uns 15. E o pior de 15 tudo, anos. Professora, é que para que 10 anos, 12 anos, a nossa população deve dobrar. A senhora faz parte do Profaz, deve ter esse conhecimento, né? Que existem estudos aí, lá do Gastão Goncharovski, que poderemos ter em 2040, 350 mil habitantes. E aí? Pois é, sem estrutura, né? Aí teria que ter estrutura agora, né? Exatamente. Começar com a estrutura. Professora, para a gente partir para a parte final aqui, tá tão bom conversar com a senhora aqui, que a gente fica aqui o dia inteiro. Mas eu queria saber da senhora, que eu não vejo, já desde o início, né, aquela questão da choradeira, porque questão de feminino, de mulher. Como que a senhora vê o papel da mulher na educação e liderança nas escolas? O papel da mulher é fundamental, né? Existem muitos professores homens ótimos, mas a maioria são mulheres, né? Deixo aqui meu parabéns hoje, Dia Internacional da Mulher, mas o Dia da Mulher é todos os dias também, né? Todos os dias. Assim como é do homem também, né? Não é só da mulher, né? Temos que respeitar os dois igualmente. Mas eu deixo aqui o meu forte abraço a todas essas mulheres guerreiras, lutadoras, que todos os dias levantam cedo, assim como a sua esposa que está ali, sua filha, ali atrás dos câmeras, equipamentos, né? Ali. Né, trabalhando, hoje é um sábado, estão aqui cedinho, então eu deixo meu forte abraço para todas essas mulheres guerreiras. Eu vejo aí tantas mulheres batalhadoras, sendo professoras, ou dona de casa, ou médica, dentista. Hoje nós temos 3 vereadoras aqui, inclusive eu vou passar para elas os casos. Hoje eu tenho 2 filhas mulheres, né, uma dentista e uma médica. E graças, eu acho, assim, a minha força de mulher, que elas, claro que é com a vontade delas também, né? Mas a minha força de mulher que fez elas chegarem onde elas chegaram. Né? São meninas ótimas, maravilhosas, e que de vez em quando eu me penitencio. Meu Deus, eu fui uma mãe carrasca. Acho que fui. Acho que fui. Carrasca, mas formou uma dentista e uma médica. Fui uma mãe carrasca, acho que fui. Mas, ao mesmo tempo, eu me arrependo um pouco, mas, ao mesmo tempo, eu agradeço muito a Deus por ter essas 2 filhas.
E parabenizo aqui todas as mulheres da Escola Interativa que estão lá todos os dias comigo, ali de braço forte, ajudando no dia a dia, vencendo todos os obstáculos que não são fáceis. E todas essas mulheres aí que estão aí na frente, né, das suas empresas, como as nossas colegas, né, doutora Vera, Beatriz Alquino, Delmira Ramos, Andresa, não vou até me estender aqui, Suzana, da Ótica, tantas outras aí que são guerreiras aí Vamos lembrar das nossas 3 vereadoras, nossas né? 3 vereadoras, Tauana, a Deia, tem a Marilda, Deia, Marilda, eu conheci a Marilda agora numa reunião, não conhecia. Que importante ter 3 mulheres vereadoras nessa gestão, eu acho maravilhoso, que bom, né? A mulher está aí para contribuir com o homem, não é para ficar além do homem, né? É para ficar junto com o homem ali. E ser igual, né? De não ser a melhor nem ser a pior, mas ser igual. Igualdade, eu acho que são igualdades de direitos. E aí, parabéns para essas vereadoras, né? Que elas façam uma boa gestão, que elas tenham bastante vontade de realmente ver o que a cidade precisa e não o individualismo. Isso mesmo. Eu preciso disso, você precisa daquilo, não. Porque eu vejo que tem vereador que trabalha assim. O que você precisa? Você precisa arrumar uma rua? Você precisa de um poste? Você precisa... Não sei. Não. Eu acho que a função do vereador é legislar pela cidade, por todos. Essa questão das vans aí é uma questão bem séria e eu acredito que essas 3 mulheres aí, se elas pegassem isso para resolver, elas resolveriam. E sabe quem que eu vou cobrar isso? Porque a minha neta estuda lá também na Interativa. Eu vou cobrar do meu amigo deputado Alisson. Vou cobrar dele para que faça, que dê uma força aí. Professora, para a gente finalizar aqui, qual que são os planos futuros para a melhor escola aqui da Fazenda Rio Grande, que é a Interativa? Os planos futuros para o ano que vem é o ensino médio. Estamos aí já com a documentação papelada. E esse ano passado já era para ter, mas daí não deu tempo porque o ensino médio está mudando dia por dia, né? Então era muita burocracia. Agora vai mudar de novo e muita burocracia, mas para o ano que vem, acredito, esteja ali o ensino médio para 2026, né? Estaremos começando com o ensino médio e o ensino médio forte a gente quer fazer, que tenha o sistema positivo de ensino e que no último ano seja um cursinho muito bom para passar no vestibular, né? Da federal, inclusive, né? PUC, faculdades renomadas, né? Positivo mesmo, Cruzeiro do Sul, tantas outras, Tuiuti, etc., que os alunos tenham capacidade de passar no vestibular. Que hoje está muito jogado tudo, né? Hoje, não deu tempo de a gente conversar sobre isso, mas a escola também tem o polo positivo. E ali é a faculdade também, né? Mas online, só online. Que o sistema positivo, eu acho que é um dos melhores do Brasil, né? Dentro do Brasil, ele se destaca muito, um dos melhores. E nós queremos que o sistema positivo entre dentro da cidade aí, e que transforme, né, o nosso ensino médio, como outros ensino médios que tem por aí, muito bons também. Não vai ser o melhor, vai ser um dos melhores igual aos outros. Porque não tem esse negócio de dizer vai ser o melhor. É a minha melhor escola. Não acho isso muito legal. Isso é um pouco arrogância, né? A minha é a melhor escola. O meu ensino médio vai ser o melhor. É um pouco de arrogância. Acho que tem que ter humildade de dizer vai ser bom igual aos outros, ou melhor, ou igual, né? E que a gente vai trazer aí para os alunos mais uma possibilidade, né, dentro da cidade de ter outro ensino médio, diferente do que já tem. Mas vai ser um ensino médio que principalmente focado, né, na profissão. E hoje uma coisa que eu não falei, que eu sou muito grata, é que meus ex-alunos têm muitos filhos de ex-alunos dentro da escola. Verdade. Essa é uma felicidade muito grande saber que tem muitos filhos de ex-alunos dentro da escola
e que hoje fazem uma diferença grande, porque esses pais que foram alunos nossos, eles dão muito valor, sabe, pela escola. E eu sinto assim muito feliz de ver esses alunos, filhos de ex-alunos. Inclusive, agora, dia 27, vai ser aniversário da escola, né? Dia 27 de março, 34 anos. E nós vamos fazer um painel, né, em homenagem com os pais e os filhos, uma foto. E vamos fazer um painel de homenagem a esses ex-alunos que têm os filhos na escola interativa. A senhora chegou a conhecer o Gugu? Conheci, até fiz um programa com ele aqui é na minha escola. verdade, né? Como que foi conhecer o Gugu? O Augusto Liberato, né? Nossa, foi ótimo, ele é muito querido, né? Era, né, muito querido. Infelizmente aconteceu aquele, né, problema sério daquele acidente que, nossa... Foi embora muito cedo, né? Foi embora muito cedo, fiquei bem inconformada até da morte dele. Ele era muito querido, ele esteve na minha escola, fizemos um trabalho com os meninos que ele trouxe lá da Espanha, né? Ficaram anos na minha escola, os meninos, 2 meninos que ele trouxe da Espanha. Ficaram até o 9º ano. E como é que ele chegou até a senhora? Ele pesquisou, porque os pais iriam morar na Fazenda Rio Grande, né? Deixa eu ver se eu lembro. Aí eles pesquisaram a escola e entraram em contato comigo para fazer essa parceria, né? De deixar os meninos lá até terminar o ensino fundamental. E eu entrei nessa parceria com o Gugu. Fizemos o programa, ele deu a casa, lá no Iguaçu. Isso mesmo. Ele deu a casa para essa família. Foi através do programa dele. E eu dei o ensino. Que ficaram lá na escola durante anos, até o 9º ano. Isso não tem preço. Isso é algo maravilhoso. Acredito que eles são bem agradecidos, uns meninos muito queridos, que hoje já um está no ensino médio, saiu ano passado da escola, e o outro está já na faculdade. Que legado que vai ficar, né? Bom, foi uma honra receber a senhora aqui. Muito obrigado. Vou pedir a gentileza de não demorar muito tempo para a gente fazer outra entrevista, que eu sei que na sua família tem a veia da comunicação aqui na Fazenda Rio Grande, porque, se não me engano, seu pai foi o fundador da Rádio Panorama aqui de Mandirituba, né? Eu ia citar meu pai, mas no fim não deu tempo, né? Ele foi fundador da Rádio Panorama e foi prefeito e vereador naquele tempo que não tinha salário. Não tinha salário. Então, e justamente por isso, o vereador Fernando Teixeira de Mandirituba, ele fez um projeto, né? Um projeto de lei na Câmara de Mandirituba, colocando o nome da Policlínica lá de Fazenda Rio Grande de prefeito Erotides Ângelo Nicheri, o seu pai, né? Ele foi um homem vereador, presidente da Câmara, prefeito na década de 70, quando não tinha salário. Então, o Fernando Teixeira... Quando não tinha salário, e ele trabalhava junto com os pedreiros, carpinteiros, para fazer os mataburros, que eu lembro muito bem que eu era criança e às vezes eu ia com ele, inclusive fazia política em cima dos caminhões com ele, jogava balinha, fazia política. Ele era presidente da Arena, né? Foi anos presidente da Arena. E eu ajudava até ele na política. E ele, ele amava ser político. E ele tirava dinheiro do bolso dele, né? E é engraçado, né? Mata-burro, porque não tinha salário naquela época. Tinha que voltar esse tempo, sabia, Pedro? É verdade. Sabia que tinha que voltar esse tempo? Que ia render mais, né? Que não tivesse salário, que daí as pessoas iam entrar e trabalhar por amor. Né? As pessoas não iam se ver como, quanto vou ganhar no final do mês por esse trabalho. Eles deveriam ter aquela verba para ajudar ali no vereador, para a prefeitura. Teria que ter a verba, claro, para a pessoa se manter, vamos supor. Mas não ter salário. Porque naquele tempo, meu pai, ele trabalhava na serraria, né? Ele com meu tio Miros trabalhavam na serraria. E eu lembro perfeitamente que ele tirava madeira da serraria para fazer mataburro na cidade, porque era um tempo de muita pobreza, né? Nossa, a pessoa tinha que trabalhar muito para ter as coisas, né? Para comer o feijão e o arroz. E era um tempo tão bom, né? Ficou tantas... Eu me encontro com as pessoas aí, como esse vereador... Fernando Teixeira. Fernando Teixeira, que você está citando aí. E a gente lembra desses tempos atrás, quando ele era vereador e prefeito. Era muito diferente o Brasil, né? O Brasil, não só Fazenda Rio Grande e Mandirituba, era muito diferente. Era se trabalhar por amor pela cidade, pelo país.
E hoje que a gente vê, só jogo de interesse. Né? Infelizmente. Infelizmente. Vamos fazer um outro programa que vai ficar muito bom. Muito obrigado pela sua presença aqui junto com a gente. Parabéns pela sua história, né? Parabéns. Eu tenho muito orgulho, eu falo de ser seu amigo. A professora Ângela, eu converso com ela, minha amiga, a professora Ângela, temos a nossa parceria com a Escola Interativa. E eu também tenho muito orgulho de ser seu amigo. E queria agradecer muito também ao seu filho, né? Sua filha, por estarem aqui colaborando com a Escola Interativa. Ano passado foi feito foi feito um vídeo, né? Um vídeo muito legal que vocês fizeram. E eu agradeço sempre essa parceria de estarmos juntos há anos, né? Exatamente, há bastante tempo que foi a Priscila, foi o Alisson, agora a Alice, né, que é minha neta, né? A mãe ensina, o avô desensina tudo, né, que é o nosso xodó, né, a nossa Alice, né? É comportadinha ela, né? Ela é ótima, nossa. Ela é excelente nos esportes, né? Ela ama, ela é jogadora de futebol, inclusive ela contou uma coisa, né, que no início ela tinha muita timidez, né, questão de se entrosar. Nossa, ela se desenvolveu muito. Daí quando as meninas da escola viu ela jogar bola, todo mundo foi para lá, virou fã Virou fã. E ela, ano passado, ela se destacou muito na Feira de Ciências. Quando ela foi apresentar o trabalho dela, nossa, eu achei ótimo. E ela era muito tímida e não falava quase. Verdade. E aí, nossa, ela se destacou bastante lá na Feira de Ciências. Ela é um caso na parte oral, né? Ela tem ainda bastante que desenvolver na parte escrita, mas na parte oral ela desenvolveu bastante. Muito obrigado pela sua participação aqui. Feliz Dia das Mulheres aí, estamos juntos. Obrigada. Obrigada a todos e um abraço a todas as mulheres da nossa cidade. Perfeito. Gente, para todas as nossas queridas mulheres, tem 2 recados aqui, ó. Hoje, aqui está acontecendo já, aqui na Praça Brasil, tem a feira, né? Feira não, tem o Dia Internacional da Mulher. A Prefeitura está convidando você. Tem ali atendimento jurídico, se você precisar, tem teste rápido de saúde, tem consultório móvel, tem vacinação, tem vaga de emprego, tem o PROCON, tem apresentação musical, tem dança, tem aula de defesa pessoal, tem feira de artesanato, feira de gastronomia e muito mais. Vai até às 2h da tarde aqui em Fazenda Rio Grande. Na minha querida Agudos do Sul também, olha, tem ecografia, tem lá ecografia de mamas que foram agendadas, né? Tem também inserção de DIU, tem consultas odontológicas, atendimento com psicólogo, tem consultas médicas, tem consultas de preventivo, vacinação, sessão de reiki, atendimento fisioterapêutico e também aqui tem testes na Prefeitura de Agudos do Sul. Fiquem todos com Deus e até segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Tchau, gente.